quando a gente observa a história dos países, né, até assim como um país chegou ao grau que chegou. Quando você observa um país como a Dinamarca, por exemplo, como a Suécia, como a Noruega, como os Estados Unidos, como esses países chegaram onde chegaram. Quer dizer, teve todo um processo civilizatório, todo um processo de investimento em educação, em cultura, em tecnologia, em políticas sociais justas, né? E muitos desses países não têm mais assim, os problemas básicos desses países basicamente foram resolvidos, né? Então, quando você pensa assim, a Europa hoje ela tem um grande problema, que é o envelhecimento da população. Mas o problema do saneamento básico, o problema da educação ruim, o problema da falta de escola, o problema em grande parte da violência, enfim, da pobreza absoluta, tudo isso foi resolvido. Então, eles têm este problema para resolver. Então, você vai em muitos países, às vezes você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, você tem postos de gasolina que não tem frentista, você mesmo abastece o seu carro, você entra em lojas ou supermercados que você mesmo paga depois da sua conta, não tem caixa ali. Isso faz parte de um processo, como eu disse, civilizatório. Essa questão que está ocorrendo agora com a questão dos trocadores de ônibus aqui em Vitória, com a paralisação, né, dos motoristas e trocadores de ônibus ontem e parcialmente hoje também, é uma questão que precisa ser pensada. Assim. Então, o governo vai colocar tantos ônibus que agora terão, não vai ter trocador. Mas, ao mesmo tempo, o governo garante que esses trocadores não serão demitidos e que eles passarão por um processo de qualificação e serão realocados. Então, mas aí parece-me que falta planejamento, porque então isso deveria ter sido feito antes de ser anunciado. Então, olha, nós vamos ter que realocar 100 ou 200, ou seja lá quantos. Então, olha, vocês vão fazer um curso, porque vocês serão aproveitados, e o curso vai ser esse, vocês vão ser reaproveitados assim, porque daí não teria gerado essa confusão. Se houvesse efetivamente esse planejamento, então essa questão da confusão ontem, da paralisação dos ônibus e parcialmente hoje, também não teria ocorrido. E ao meu ver, existem questionamentos ainda nesse processo que não ficaram claros. Eu não tive a oportunidade ainda de conversar pessoalmente com o secretário de transporte, com, né, o pessoal aqui da mobilidade urbana do governo, porque ainda tem coisas que não ficaram claras. Claro que assim, a evolução tecnológica ela caminha para essas coisas, só que a gente não pode queimar etapas. E existe a questão que me preocupa nessa situação, por exemplo, os transeuntes, aqueles que vêm assim, esporadicamente em Vitória. Por exemplo, vem uma pessoa lá de Santa Maria de Jetibá e ela vem de ônibus e vai depender de ônibus aqui. Como ela pode pegar um ônibus desse que só tem cartão, se não vai ter trocador e não pode dar dinheiro, só pode ser com cartão? Não, a pessoa vai ter que pensar nisso antes e tal, baixar aplicativo e não sei mais o que, etc, etc. Uma parcela significativa da população ainda ela não tem acesso à tecnologia e à internet dessa forma. E até uma parte que tem, mas não tem habilidade para manusear todas essas questões e trabalhar com isso. Então me parece que faltou um pouco de habilidade, sim, no sentido de preparar bem essa situação, né, para evitar que nós tivéssemos a paralisação, gerando um prejuízo imenso ontem ao comércio aqui na Grande Vitória, a pessoas que não conseguiram chegar ao trabalho e, de certa forma, um incômodo hoje também, porque a frota de ônibus não está circulando de uma forma na sua totalidade, né? Então aquilo que eu digo, assim, a gente tem que observar como nos países desenvolvidos as pessoas foram por etapas, né? E colocando isso de uma forma que isso não cause prejuízo para a população e para o comércio. Nós já estamos numa situação tão complicada e vemos tantos comércios, né, fechando as portas, tantas pessoas não sabendo mais o que fazer ali para garantir, né, o funcionamento do seu pequeno negócio, seja de um bar, de uma lanchonete, de um restaurante. Então, todo cuidado é pouco com essas questões, principalmente em função
do momento extremamente delicado que nós estamos vivendo no Brasil e, por extensão, nos estados, é claro, né? Cada estado, cada município que passa por essa situação. E assim, essa reflexão que eu faço não é uma crítica, que eu nem estou defendendo a paralisação, e não é uma crítica velada ao governo, mas que parece-me que nessa questão faltou um pouco de planejamento nesse sentido, que pudesse evitar todos esses transtornos. Eu acho que faltou, sim.